Olá, meus amigos, aqui é o Tarso e agora eu estou no comando do programa como nosso host. Comigo está Milena, do curso de Biblioteconomia e Licenciatura, e Cíntia, do Bíblio Bacharelado. E também, como sempre, com a gente, nossa patroa, a dona do programa, a professora Jaqueline. Tudo bom, pessoal? Mais um episódio aqui em que a gente tem com muito gosto de receber nosso professor Alberto Calil, professor do curso de Biblioteconomia, do mestrado em Biblioteconomia, professor adjunto, não, associado, isso, professor associado 3, graduado em Biblioteconomia, com mestrado e doutorado na área de Ciências Sociais pela UERJ, Rio de Janeiro. Muito bem-vindo ao nosso programa, Calil. A ideia aqui é sempre a gente discutir um tema que seja relevante dentro da biblioteconomia, que suscite a reflexão dos nossos alunos, que suscite uma crítica, né, e um olhar mais aguçado para o mundo que nos cerca. E, por conta disso, nós convidamos para discutir um texto muito interessante que você nos indicou, e eu gostaria que você iniciasse apresentando o texto, os autores, o porquê dessa escolha, tá? Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Agradeço imensamente o convite de vocês, o convite do PET, das figuras da professora Jaqueline e dos alunos aqui presentes, né? Para a gente conversar, para a gente dialogar um pouco sobre questões que são urgentes, né, para a nossa vida e para o nosso campo de atuação, que é o campo da biblioteconomia, né? O texto que a gente selecionou para trabalhar hoje com vocês é um texto da Rosa Maria Santini e do Carlos Eduardo Barros. do Carlos Eduardo Barros, que trabalha com a questão da desinformação socioambiental e do negacionismo climático. Tá? Mas falando rapidamente, né, sobre os autores, e aí também parabenizar vocês por essa dinâmica de a gente sempre começar a conversa, sabendo com quem a gente está falando, né? Porque todos nós somos situados no tempo e no espaço, isso é extremamente importante. A Rosa Maria é professora da Escola de Comunicação da UFRJ, né? Atua também em programas de pós-graduação, né, no IBIT, e ela é coordenadora do NetLab, que é um laboratório da Escola de Comunicação da UFRJ, que vem trabalhando com questões relacionadas à circulação da informação na internet e, nos últimos anos, principalmente com questões relacionadas à desinformação e à desinformação socioambiental, que é o tema do texto de hoje. O Carlos também é membro do NetLab, né, e é doutorando do Programa de Ciência da Informação do IBIT, do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, e com uma tese também, uma pesquisa relacionada à informação socioambiental. Calil, assim, gostei muito do texto, né? Eu acho que ele traz para a gente informações novas, eu achei bem curioso, eu vou comentar sobre isso. E assim, logo na introdução, ele já vem trazendo, né, uma avalanche de evidências que justificam a motivação para o estudo e que faz com que a gente fique curioso do início ao fim da leitura. Eu achei isso fantástico, porque isso é algo difícil. Não é porque a gente gosta, se interessa pelo tema, não. É difícil você prender a atenção do leitor num texto de 27 páginas. Sim, é verdade, porque a priori a gente é muito focado, né, professor, com os alunos do primeiro período que não vêm acostumados, né? Muita gente sai do Enem e não está acostumada a ler texto científico, artigo, e às vezes se vê com um texto de 20 páginas, que nem é muito, se a gente vê, existem artigos com muito mais páginas, mas que às vezes a própria linguagem acadêmica, ela não é como ficção, o professor pensa na narrativa, uma linha certinha. Esse não, ele cria uma linha de escrita que realmente tem uma cadência, não é um texto laborioso de ler, ele vai te interessando cada vez mais e ele acaba juntando
um que eu vou chamar agora da nossa trilogia da informação, que a gente conversou com a professora Jaqueline sobre divulgação científica. No episódio anterior, nós falamos com a professora Janaína sobre fake news, sobre desinformação, e agora nós juntamos tudo isso nesse texto sobre a desinformação nos termos de mudança climática. Juliana, lê para a gente o título do artigo. Negacionismo climático e desinformação online, uma revisão de escopo. E aí, Calil, ele começa falando, né, sobre... Só um resumo aqui em três termos que eu busquei, que me chamaram a atenção, né? O texto começa falando sobre negacionismo científico, discursos ambíguos e informações desencontradas. E aí começa te perguntando, isso é um projeto? Isso é um projeto? Sem dúvida que é um projeto, né? Mas antes de entrar nessa questão do negacionismo em si, da desinformação, eu queria pegar um gancho com a fala do Tarso, que é em relação à dificuldade que nós temos de leitura, que vai estar relacionada com o que a gente vai conversar aqui também. Né? Porque hoje nós vivemos num momento histórico em que está na moda aí uma determinada noção, que é da economia da atenção, ou a da captura da atenção. Nós vivemos num momento histórico que é permeado pelas telas. E as telas, elas o tempo todo estão tentando capturar a nossa atenção. Nós acordamos de manhã, ou na hora que acordamos, a depender da pessoa, e muitos de nós, o primeiro movimento é olhar o celular, olhar a plataforma de mídia social do nosso coração. Seja Twitter, eu não falo X, falo Twitter, seja Instagram, seja o TikTok, a plataforma que nós elegemos para nos informar. E aí, a dinâmica das redes, das plataformas de mídias sociais, ela tem uma dinâmica que é uma dinâmica de muita informação ao mesmo tempo agora, vamos colocar assim. E isso vai gerando na gente desejo de ter mais informação. Então, eu sou capturado por uma primeira notícia, mas eu já quero ver a segunda notícia que vem atrás, eu já quero ver a terceira notícia que vem atrás. E todas essas notícias, elas vão chegando para a gente, vão nos atravessando, vão nos afetando, vão mexendo com as nossas emoções. Aí eu vejo uma notícia, vou dar um exemplo aqui bem típico, para não causar nenhuma celeuma, mas talvez cause, mas eu vejo uma notícia que o Flamengo perdeu para o Botafogo. E aí alguém falando que houve um certo roubo ali do juiz, eu como flamenguista eu vou concordar, eu já estou capturado, minha atenção já está capturada. E aí quando eu vejo já são 10, 11, meio-dia, e eu fiquei ali envolvido com as questões da web, ou as questões da rede. E isso vai me tirando o foco. E aí, quando eu me deparo, né, já que a gente estava falando de alunos de primeiro período de graduação, quando eu me deparo, muitas vezes pela primeira vez, ou com um certo ineditismo ali, com um texto, eu não diria nem 20 páginas ou 27, como é esse artigo, com um texto de 5 laudas, eu já acho que é textão, eu não consigo ler. Né? Acho que esse é um primeiro ponto dessa questão. E aí, se é um projeto, os estudos sobre desinformação, alguns deles vêm apontando que é um projeto, que há uma intencionalidade no que se refere ao espalhamento da desinformação. O próprio texto coloca, ela traz alguns estudos, como por exemplo do Bruno Latour, que vão fazer referência a esse ecossistema de desinformação contemporâneo, essa infraestrutura de comunicação contemporânea que favorece o espalhamento da informação e da desinformação como parte da engrenagem de uma determinada racionalidade, a racionalidade neoliberal, que quer nos manter nessa engrenagem. O início do texto, de fato, é muito interessante, porque eles vêm trazendo evidências científicas em relação a um ponto em que a ciência já chegou a um determinado consenso, qual seja a influência da ação antrópica no planeta e os efeitos negativos dessa ação da humanidade para
os biomas presentes no nosso planeta, para o planeta Terra como um todo. E aí, então, já são achados científicos que já remontam a 5 anos atrás, a 10 anos atrás. Eles mesmo começam o texto falando, né, que os estudos sobre as questões já remontam, já tem uma certa antecedência, mas a gente pode localizar uma maior publicização dessa temática a partir do conjunto de conferências em torno do clima realizadas pela Organização das Nações Unidas e outros órgãos, como a Organização, perdão, esqueci o nome, mas de meteorologia, que vão tocar nessa questão climática. E, rapidamente falando, algum desses marcos que denotam esse consenso científico em torno dessa questão. 1972, com o Congresso sobre o Clima em Estocolmo. 1977, numa cidade da União Soviética, que eu não ouso pronunciar o nome, que eu não vou conseguir, que é um congresso em que começa a se estruturar a educação ambiental e se pontua, se coloca, se chega à conclusão da importância da educação ambiental para lidar com os problemas contemporâneos e que esta educação ambiental devia ser transversal, deveria atravessar todas as outras disciplinas. Em 79, uma conferência da Organização Meteorológica Mundial, que era que eu esqueci o nome, que começa a gestar a criação do IPCC, que é o painel intergovernamental para mudanças climáticas, que tem ficado famoso aí recentemente. Em 1988, o primeiro evento, o Congresso do IPCC, que vai produzir o primeiro relatório sobre os efeitos da ação antrópica no planeta, no clima. 1992, a gente esteve aqui no Rio de Janeiro, de onde a gente fala, a Rio 92. Em 1995, a primeira COP, a COP Berlim. Então, assim, esse tema já vem sendo tratado, divulgado, mas aí a gente tem, por um outro lado, uma rede de desinformação circulando, que eu acho que eu vou ter oportunidade de falar mais dela um pouco mais à frente. Sim, é muito interessante que, como a gente conversou com a professora Penini, que essa rede, ela age como divulgadora científica. Mais à frente a gente vai falar da fake science, mas ela usa essa roupagem, né? Você vê várias pessoas defensoras de não vamos dar nomes hoje, né? De uma determinada vertente política falando que não, o aquecimento global ainda é uma discussão, não foi comprovado. Não, gente, o aquecimento global já é um fato na comunidade científica não há 10 anos, não há 15 anos, mas há mais de 20 anos. Não é... Por isso saiu uma notícia muito interessante no G1, de que vários pesquisadores que estudam as questões das mudanças climáticas estão ficando com problemas de saúde mental, de depressão e ansiedade, porque eles não veem mudanças sendo acontecidas. Eles veem que as mudanças estão chegando, já chegaram a um nível irreversível, mas estão chegando a um nível de radicalidade, de extremidade, que começa a afetar a nossa vida. E aí eu já puxo a questão de as mudanças climáticas, elas afetam a sociedade, as classes que formam a sociedade de maneira igualitária, professor? Não, né? Não. É muito claro que não, né? Eu acho que é interessante a gente começar a pensar na pergunta, né? Na própria pergunta. O que está por trás de uma pergunta como essa? As mudanças climáticas, ou a natureza, ou os eventos climáticos? Eu, particularmente, hoje eu até prefiro outro termo, colapso ambiental, mas sobre isso a gente pode falar mais adiante, se houver tempo. Mas, assim, quando a gente pergunta, a natureza, o fenômeno natural, o fenômeno climático afeta de forma igual as pessoas? Eu acho que tem um entendimento por trás, que é o entendimento de que os fenômenos naturais, eles são objetivos. E como sendo da ordem da natureza, os efeitos serão os mesmos para todos. Nenhum de nós vai questionar o efeito da lei da gravidade. É uma lei física e natural. Nem todos, né? Há quem questione. Há quem questione. Sim, mas... Para o nosso terror, há quem questione que a gravidade existe. Exatamente. Tá, mas assim, existe um conjunto de fenômenos que são classificados como fenômenos da natureza que são carregados de uma objetividade. E aí, se a gente vai pensar nos efeitos,
me parece que é muito claro que os efeitos são distintos. Se a gente pega 2 eventos climáticos que são comuns na cidade onde nós estamos, talvez no estado onde nós estamos, Rio de Janeiro. Calor, agora numa nova roupagem, a das ondas de calor, porque 40 graus, a gente já passou por outros momentos de 40 graus. Nós que somos menos jovens, né? O pessoal não está nos vendo, né, mas a gente já é menos. Nós sentimos muitos calores, né? A gente já sentiu temperaturas altas na década de 90, anteriormente, e assim sucessivamente. Só que a onda de calor é um outro fenômeno. Outros fatores afetam os efeitos do nosso corpo. E a chuva. Né? A gente vive numa cidade, numa região, num território que é assolado por grandes chuvas. Então, se a gente pensa nos efeitos, a nossa realidade material concreta diz que não, que os efeitos são distintos. Né? De acordo com a sua classe social, você sente o efeito diferente, né? Estou pensando aqui, uma pessoa com mais condições de colocar ar-condicionado na casa inteira, não sofre... Você trouxe exatamente um dos exemplos que eu ia trazer. A chuva também, né, gente? A chuva que afeta quem mora na beira da comunidade, que passa diferente. A preocupação de um morador de uma zona urbana, de classe média urbana com a chuva, é completamente distinta da preocupação nos territórios de favelas. Que é um território de risco de chuva, em que a pessoa objetivamente tem um histórico de... A casa foi literalmente desabada. Sim, não só a casa. A geladeira que eu estou pagando, estou trabalhando para pagar, ela pode ir embora com a chuva. Sim. Ou quando chove, o rio vai subir e vai levar. Né? É o risco material, mas é o risco à vida das pessoas. E é justamente isso. Ou seja, sociedades como a nossa, que são marcadas pelo racismo, pelas diversas desigualdades, pelas segregações socioespaciais, são sociedades marcadas pelo racismo ambiental. Recentemente, a gente, no episódio de grandes chuvas que ocorreram aqui em janeiro, no Rio de Janeiro, né, a partir de uma declaração da ministra da Igualdade Racial, houve uma grande controvérsia nas redes em relação ao termo racismo ambiental, de tal modo que vários veículos do governo tiveram que publicar textos explicando o que era o racismo ambiental, ou seja, é a distribuição desigual dos danos e dos riscos ambientais, conforme as desigualdades estruturais e as questões de raça que estão presentes na nossa sociedade. Né? Então, eu diria que os efeitos são distintos. E ainda, com um acréscimo aqui, que nós vivemos numa sociedade, e aí eu vou puxar uma outra categoria dos estudos ambientais, que possuem zonas de sacrifícios. São territórios marcados pela ausência do Estado, pelas desigualdades e os impactos dos eventos climáticos nestes territórios são avassaladores. E aí, só para eu fechar um pensamento aqui, a importância da pessoa bibliotecária, do profissional da informação em atuar neste contexto. Eu acho que a pergunta que nós precisamos nos fazer é: qual é a minha relação com essa história toda? Como é que eu atuo nesse grande latifúndio? É exatamente o que eu ia puxar agora, é que nós aqui no podcast, nós discutimos sobre vários assuntos e que muitas vezes, sempre focando na nossa galera que está entrando agora no primeiro período, não entende o papel do bibliotecário nisso. A gente está falando de mudanças climáticas e nós somos bibliotecários. O que eu tenho a ver com isso? E aí que entra a importância de você falar de que o nosso papel como profissional de informação está diretamente ligado com essa questão de lutar contra a onda de desinformação, de fake news, da fake science. De múltiplas maneiras. Esse é um aspecto. Né? A gente garantir o acesso à informação de qualidade, garantir o direito à leitura na sociedade,
é uma forma de nós combatermos a desinformação. Porque a partir de uma... Aí eu vou puxar uma outra categoria, que é a da educação em informação, no nosso caso aqui, educação em informação socioambiental. Porque nós, como pessoas bibliotecárias, nós precisamos lutar para garantir que os territórios, ou as pessoas nos territórios, tenham acesso ou tenham acesso a condições estruturais que permitam a elas a construção de um olhar crítico sobre a realidade, a construção de leituras de mundo que permitam a elas, ao se deparar com uma desinformação, que consigam identificar: isso aqui talvez seja uma desinformação. E aí eu volto a... Por que eu parabenizei vocês pela estrutura da nossa dinâmica aqui, de começar falando sobre os autores? É muito importante a gente saber quem são os autores dos textos que nós estamos lendo. Qual é a história de vida dessas pessoas, qual é a bagagem, qual é a orientação política que elas têm, quais são os interesses que elas possuem. Aí eu vou chegar na fake science que você mencionou. Porque, apesar de uma certa narrativa que nos faz querer acreditar que a ciência é neutra, a ciência também é situada no tempo e no espaço. A ciência também é atravessada pelas questões do seu tempo. A atividade científica como um todo é atravessada por estas questões. Se a gente está numa universidade com múltiplos recursos, com laboratórios mil, que a gente pode disponibilizar esses laboratórios para a formação do estudante, isso vai ter um efeito no final. Se a gente está numa universidade que não tem banheiro, que não tem janela, que não tem... Isso é um outro efeito na formação desse profissional que vai para o mercado de trabalho, que vai atuar nessa sociedade no futuro. Então, a atividade científica também é marcada, é atravessada pelas questões do tempo em que ela está sendo exercida. Então, consequentemente, nós, pesquisadores, somos atravessados por relações de poder, por questões econômicas, por questões ideológicas, no nosso fazer científico. E a fake science, ela vai falar justamente da produção de ciência a partir de dados fraudulentos. E aí existem muitos exemplos na literatura, eu vou deixar aqui uma dica, inclusive, de um livro, mas também tem um documentário, o livro Mercadores da Dúvida, de Naomi Oreskes e Eric Conway. Existe um documentário, também está disponível no Internet Archive, que a gente consegue assistir, e em uma dessas plataformas, eu não vou fazer propaganda de plataforma de streaming, mas também a gente consegue alugar o documentário. Mas o que esses dois autores eles fizeram? Eles foram justamente refazer o percurso de determinados achados científicos em relação ao tabaco e à indústria de combustíveis fósseis. E eles demonstram que existia uma estratégia, um projeto por trás dessas duas indústrias, e a gente pode ampliar para outras ali, mas o caso deles são essas duas indústrias, que produziu a dúvida através de trabalhos científicos. Então, eles se articulavam com determinados pesquisadores, inclusive financeiramente, para que eles produzissem textos, pesquisas, questionando o consenso, no caso, consenso em relação aos malefícios do tabaco e em relação às questões climáticas, à mudança climática. E esse movimento de gerar dúvidas é o que a gente vê hoje o tempo todo nas plataformas de redes sociais. É uma estratégia de desinformação que vai gerando justamente questionamentos como, por exemplo, será que a Terra é plana mesmo? E com muito investimento, porque pegando o caso da Terra plana, já aconteceram congressos científicos sobre a Terra plana. Então, assim,
E o mesmo caso se dá em relação à desinformação socioambiental. Atualmente, a gente está vivendo algumas controvérsias em relação à questão ambiental. Vou trazer aqui um exemplo, que é o da questão da exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Existe todo um consenso científico, inclusive verbalizado por figuras tanto do governo quanto da sociedade civil, que concordam com o seguinte fato: a necessidade de cessarmos toda e qualquer exploração de combustíveis fósseis no planeta, a necessidade de uma transição na nossa matriz energética, para que a gente consiga mitigar um pouco esse colapso ambiental que nós vivemos e os efeitos dele. Só que aí você tem um outro grupo de pessoas que vem com o seguinte discurso quando se trata da exploração de petróleo na foz. Não, nós precisamos explorar os poços de petróleo na foz do Amazonas, desconsiderando todos os pareceres técnicos do IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, que é responsável por isso, dizendo que não, a gente precisa explorar para desenvolver a região. A economia verde não desenvolve. Para promover o desenvolvimento da região. E aí a gente pergunta, a que custos? A quem interessa? A quem interessa. A quem interessa essa escolha, essa estratégia de desenvolver esse tipo de energia e não uma energia verde. Parece que já foi usada várias vezes e o resultado é sempre o mesmo. Não dá em nada. A região, às vezes, que é pobre, continua pobre. Mais miserável, com se torna ainda mais miserável, que as pessoas não conseguem morar mais, porque a exploração do petróleo destrói a área ao redor das pessoas que subsistem naquele local, ou seja, uma área pobre se torna miserável e às vezes inabitável. E a gente aqui está citando um exemplo, poderia estar trazendo o exemplo da questão da mineração no estado de Minas Gerais. Que a gente teve exemplos de que as pessoas se referem como sendo desastres ambientais. Eu penso mais numa direção, junto com alguns outros pesquisadores e ambientalistas, que não foi um desastre. Aquilo foi um crime ambiental, porque se sabia, ou se sabe, dos efeitos ambientais da exploração do minério em larga escala em uma região. E não é dizer, não, a gente tem que cessar com toda a exploração do minério. Claro, é preciso pensar numa transição, porque aquela cidade, aquelas pessoas vivem do minério. A economia gira em torno do minério. Da mesma forma que a nossa vida ela gira em torno dos combustíveis fósseis. A gente precisa pensar em caminhos para transição energética. Como é que a gente leva a uma transição energética? Como é que a gente leva à utilização de outras formas de energia e avançando nisso, como é que a gente começa a pensar em outras formas de vida? A Jaqueline perguntou a quem interessa. Eu acho que seria, assim, até levando da nossa parte, dizer interessa a atorar, a torcer, a torcer. Mas a gente pode colocar que interessa a um grupo ou a grupos de pessoas que desejam manter essa nossa forma de vida. Desejam manter essa forma de vida que produz um monomundo, um mundo em que a gente vive apenas sob uma ótica. E nessa de interesses entram as paper mills, né? Que eu descobri hoje no texto que se leva um nome, essas organizações que produzem fake science, né? Comunicação científica falsa. Você pode falar um pouquinho sobre as fake news? Sobre as fábricas, a indústria em torno da fabricação de textos científicos traduzidos, né? Eu acho que isso está muito ligado ao nosso modo de fazer ciência, que é dentro de uma determinada lógica que se adequa ao capital, que é a lógica produtivista. Nós, enquanto pesquisadores, para atingir índices na nossa produção, índices estes que irão garantir pontuação para programa de pós-graduação, bolsa para estudante,
bolsa para os próprios pesquisadores, financiamento para os pesquisadores, nós nos vemos obrigados a publicar infinitamente. Existe até a frase, né, publicar ou perecer, né? Publish or perish. Então, nesse sentido, a gente vê um surgimento de grupos, instituições, pessoas, ou daquilo que é chamado de editoras predatórias, né? Que são grupos editoriais que estão oferindo lucro dessa prática, mas que emitem convites para pesquisadores e pesquisadoras para que eles publiquem seus textos. Aqueles que estão no mundo da academia, com certeza já receberam um e-mail dizendo... Diariamente. Quase que diariamente, né? Se qualquer um, a partir do momento que você apresenta um trabalho num congresso, você cai nessa rede. E aí você passa a ser assediado, não tem outra palavra, né? Por e-mail, convidando a publicar o seu maravilhoso artigo na revista tal, que isso é de muito interesse. No entanto, essa revista ela não passa por alguns critérios que garantem a legitimidade de uma pesquisa, que a gente chama, na nossa área, a gente já foi para chamar de critérios de avaliação de fontes de informação. E dentro desses critérios está a avaliação cega pelos pares. Quando nós, enquanto professores, estudantes, pesquisadores, submetemos um artigo para uma revista científica, o que é um movimento muito interessante, eu diria mais, muito importante e necessário, que é uma forma de nós divulgarmos o nosso fazer, de nós divulgarmos as nossas pesquisas. Quando nós submetemos um artigo a uma revista, esse artigo ele passa por um processo de avaliação por outros pesquisadores, por outros professores, professoras, que vão ler o nosso artigo e tecer comentários sobre eles, fazer sugestões, ou dizer que o artigo não é adequado para aquela revista, enfim. E essa avaliação ela é cega. Ela é cega porque o parecerista não conhece, não sabe quem são os autores deste texto. E no caso das revistas predatórias, isso não ocorre. A pessoa é convidada a publicar, paga uma pequena taxa, que muitas vezes é paga, inclusive, pela instituição da qual a pessoa faz parte, porque a pessoa tem que produzir, e nós temos em circulação um achado, entre aspas, científico, que vem trabalhando com dados errados, com conclusões erradas, e que pode gerar efeitos. E nós vimos isso, sentimos isso na pele durante a pandemia da Covid, né, que houve uma grande avalanche de publicações fazendo menção ao remédio A, ao remédio B, e aí pessoas, no seu cotidiano, utilizavam o remédio A, o remédio B, sem a devida comprovação, mas com uma certa carta de legitimação. Olha só, foi publicado. É uma validação, né? Uma certa validação. E também o Um questionamento, verniz científico. também o questionamento da eficácia da vacina, que é uma coisa absurda Sim. na realidade brasileira, que eles esqueci o nome do pesquisador, mas ele falou que isso é uma realidade que antes dessa era de informação absurda que a gente está vivendo, de redes sociais, não existia Nenhum questionamento sobre a vacina. O Brasil era uma prova de que vacina funciona, Dava certo, que da vacina dava certo, que a polio foi praticamente erradicada no Brasil. Exatamente. Assim, a gente lembra, assim, nós que aqui estávamos na década de 80, na década de 70, Nunca questionamos vacina. assim, nós nos recordamos que não existia esse questionamento, que nossos pais não questionavam. A gente até chorava porque ia tomar aquela injeção que ia proposto. Mas assim, nossos pais, mães, avós responsáveis nos levavam quase que à força para o posto de saúde para que a gente tomasse a vacina, né? A gente, até parafraseando o atual presidente, o Lula, quando ele estava em campanha, que ele perguntou, né, cadê o Zé Gotinha? Né? De repente, o Zé Gotinha, que era uma figura afetiva ligada à vacinação, ele some, ele desaparece, muito em virtude dessas campanhas
de desinformação. E, é claro, existiam e existem interesses por trás A disso. mesma coisa é a campanha da AIDS, né, gente? Sim. Nós crescemos com a campanha da AIDS. Eu lembro daquela propaganda do carnaval, né? Leva camisinha, né? Sim. Lembro da minha filha perguntar no elevador uma vez para um vizinho: vai para o carnaval? Não esquece a camisinha. Criança de 5 anos, gente, sempre estava perguntando. Mas aquilo era uma coisa tão natural que a gente vê na televisão. E, num determinado momento, essa campanha da AIDS também foi algo que foi ignorado. E hoje a gente vê aí o retorno do índice da E AIDS. outra coisa que o em Brasil grande também era proporção. o tratamento da AIDS. Em grande proporção. E aí a gente vê, né, só complementando isso que a gente está conversando, né, que no atual momento histórico nós temos uma infraestrutura de comunicação que favorece tanto a produção quanto a circulação de informação e de desinformação. A mesma estrutura. Exatamente, que A alguns mesma autores vão defender que informação e desinformação são a face duas faces de uma mesma maneira. Usa a mesma estrutura para poder fazer o bem e fazer o mal. Aí eu te pergunto, Calil, antes da gente encerrar, como é que a gente pode deter esse curso, né, essa tendência aí que está acontecendo e a gente... Tem como a gente deter esse curso? Como é que a gente muda isso? Assim, pensando a partir que a gente vive nesse contexto que é favorável à circulação da informação e da desinformação, considerando os múltiplos interesses que entram em jogo aí, e considerando que nós somos imersos numa determinada forma de ver o mundo, que é a racionalidade neoliberal, né, que nos leva muitas vezes a trabalhar em prol dos nossos interesses, dos interesses individuais, menosprezando a coletividade, ou menosprezando o que vem do coletivo, eu entendo, né, que cabe às pessoas bibliotecárias, claro que nós não somos os únicos, mas aqui a gente está num podcast de uma escola de biblioteconomia, cabe às pessoas bibliotecárias que trabalham com informação e às bibliotecas alguns movimentos. O primeiro movimento, olhar para esta realidade, procurar entender a realidade que nós vivemos, para que nós possamos buscar estratégias para modificá-las, para incidir nesta realidade. Alguns estudos sobre desinformação vão apontar que essa adesão à desinformação não é apenas uma questão de cognição, não é apenas uma questão de a gente oferecer os instrumentos para as pessoas. Não basta que eu mostre para a população, ou que eu mostre para uma criança, numa biblioteca escolar, como é que ela usa o tablet para recuperar a informação. A adesão à informação, ela passa pelo afeto, ela passa por trabalhar com as nossas emoções. É o que a gente estava comentando aqui, a gente acorda de manhã, vai para a plataforma de mídia social, se depara com uma notícia que vai nos deixar enfesados. A gente vai ficar muito chateado com aquela notícia e a gente vai querer entrar na discussão. É a dinâmica da captura da atenção, ela está mexendo com as nossas emoções. E nesse sentido, eu acho que o papel da pessoa bibliotecária é essencial ao trabalhar com aquilo que a gente está chamando de educação em informação. Ao trabalhar para garantir as estruturas que possam permitir às pessoas a construção dessa leitura crítica do mundo, que possam permitir às pessoas o uso dessas fontes de informação de uma maneira solidária, de uma maneira ética, de uma maneira crítica. E garantir também, pessoas bibliotecárias e bibliotecas, garantir o direito à informação e o direito à leitura nos territórios. Nós precisamos estar nos territórios, ocupando estes espaços. Eu acho que é por aí que a gente consegue começar a dialogar, começar a navegar neste território, que é um grande desafio, por conta desses múltiplos interesses.
E aí, quando a gente pensa, por exemplo, o atual momento histórico que a gente tem, pensando nas questões da informação e da desinformação socioambiental, em que a gente tem muito próximo de nós os eventos climáticos extremos, que geram na população, em nós todos, uma certa sensação de fim do mundo, ou de estarmos diante do fim do mundo. Acabamos de sair de um grande evento climático, que foi no Rio Grande do Sul, foi devastado. Exatamente. E aí, quando a gente não tem a informação íntegra, a informação de qualidade sobre essas questões, quando a gente não tem a possibilidade de construir leituras críticas em relação a isso que está acontecendo, nós vamos nos deparar com dois cenários, que são cenários que a gente viu materializado no último carnaval, em que duas cantoras, né, de axé, né, no meio lá de um trio elétrico, uma veio falar que o mundo estava acabando e que não tinha o que ser feito a não ser aceitar o apocalipse, porque ele estava chegando, e outra falou que, olha, eu não quero saber de apocalipse, vamos macetar o apocalipse, porque a gente tem que continuar pulando o carnaval. Essa falta de informação em relação às questões socioambientais, ela vai gerar o quê? Ela gera uma apatia. Porque eu olho uma situação como a do Rio Grande do Sul, que é impactante, que destrói vidas, e que a gente continua assistindo meses depois o racismo ambiental presente naquele território, porque a gente tem relatos de pessoas que... Eu tenho uma ex-aluna que é do Sul, e que ela me contava essa semana, que ela esteve no Rio Grande do Sul 2 ou 3 semanas atrás, e que ela viu que nos grandes centros, ou no centro ali do Rio Grande do Sul, você vê, de Porto Alegre, você vê a marca da água nos prédios, mas já está tudo limpo, já está tudo equalizado ali dentro do possível. Mas que nas áreas periféricas, a água continua. Tem regiões de plantação de arroz que a água continua. E a água é o fedor, é tudo que vem junto disso. Doença, né? Doença é a presença desse racismo ambiental. Então, quando a gente se depara com essa narrativa de fim de mundo e com essas posições predominantes, né, desse colapsismo que a gente não tem o que fazer, isso gera uma completa apatia. Isso nos impede de nos mobilizarmos coletivamente. E aí eu acho que é uma outra forma de ação. Nesse sentido, as bibliotecas públicas e bibliotecas comunitárias têm um papel extremamente importante, porque essas bibliotecas estão nos territórios, junto a essas populações, e se colocam à disposição da escuta das experiências que surgem nos territórios, para enfrentar a questão climática. Eu vou deixar uma recomendação aqui de um artigo de uma professora aqui da Uni, a professora Ana Romero, que é A Competência Crítica em Informação como Resistência, uma análise sobre o uso da informação na atualidade, em que ela reafirma a importância do bibliotecário nesse papel de mediador na competência crítica e da importância do cidadão em ter uma competência crítica para não cair nessas armas de manipulação, porque, encerrando agora, é só a gente ver esses grupos que sustentam o negacionismo climático. Você nota que eles sempre andam em bandos com outros temas, negacionismo climático, negação de vacina, terra plana. Você vai notando um conjunto de suporte a teorias que não têm validação nenhuma em um projeto, como a professora Jacqueline B do programa falando, existe de fato um projeto muito maior no controle político, no controle de capital, no controle das classes mesmo, para manter a manutenção do poder. Posso te interromper para fazer uma citação do texto? À vontade. A ignorância é o produto final de um esforço coordenado. Encerramos, já podemos encerrar. Posso interromper para fazer uma outra citação? Pode. Que eu acho que nos chama para essa conversa, e é uma situação que é famosa, já tem bastante tempo. Vou trazer aqui uma citação de Marx, da tese 11 de Marx, quando Marx diz que não basta que os intelectuais, ou que os filósofos, nos termos dele, analisem a realidade, é preciso transformá-la. O nosso papel enquanto pessoas na universidade
é fazer essa articulação entre a teoria e a prática, de modo que esta teoria possa dialogar com o que acontece nos territórios e o que acontece nos territórios retroalimente essa nossa teoria que a gente vê aqui nos cursos das nossas formações. Citando mais uma citação, estamos cheios de citações hoje, de um autor de ficção científica que era muito defensor da importância de nós sermos conscientes com o equilíbrio climático em relação humana com o clima, que é o Isaac Asimov, que é um autor muito conhecido da ficção científica, que ela disse que nós temos que reagir aos problemas com a população, com a poluição do oceano, que são problemas que nos atacam como humanidade. São problemas que afetam a humanidade como um todo. Ele tem esse discurso que ele faz que é: milagres não acontecem, suor acontece, esforço acontece. Então, complementando o que o professor Calil fazer, a gente tem que fazer sempre, não adianta ficar discutindo. A gente precisa suar, se esforçar para acontecer. Muito obrigado por você que ouviu este episódio maravilhoso. Sensacional. Quero agradecer a presença das minhas colegas Milene e Cíntia, nossa patroa, professora Jaqueline, agradecer a... Doutora. Patroa. Nossa patroa e a presença maravilhosa do professor Calil. Muito obrigado por sua presença. Eu também agradeço a oportunidade de conversar um pouco com vocês. E eu finalizo deixando 2 dicas de podcast, já que a gente está no podcast. Um deles trata diretamente sobre as questões em relação à desinformação socioambiental. É um podcast intitulado Tempo Quente, produzido pela Giovana Girardi, que é uma jornalista de meio ambiente. Se eu não me engano, são 10 episódios e é muito bom, né, sobre essa questão. E um segundo podcast que toca em diversos temas, inclusive os temas que nós conversamos aqui, né, a própria questão do produtivismo, do publicar ou perecer. Eu me inspirei muito neste podcast, que é o podcast Ciência Suja. Ciência Suja tem 5 temporadas, está na 5ª temporada. O último episódio foi justamente publicar ou perecer. Então eu cito eles aqui não apenas como uma indicação, mas também como uma bibliografia das minhas falas aqui. Eu vou deixar na descrição do episódio todas as referências que a gente conversou hoje. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de seguir as redes sociais do PET no Instagram, @PetBiblioUniRio. Nós temos vários outros projetos de visitação em bibliotecas, nós temos conversa com egressos, pessoas já formadas na Unirio no campo de trabalho, nós temos nosso projeto de Conhecer o Corpo Docente, para vocês conhecerem mais professores, para vocês conhecerem a carinha de quem aparece aqui, o que faz, o que produz, a área de trabalho. Muito obrigado por você que ouviu e até o próximo episódio.